Esse trailer começando com a música Não Dá Pra Ser Mais Feliz, contrastando com a Glinda visivelmente triste, é o que resume o final dessa personagem. Não dá pra ser mais feliz. A parte 2 de Wicked é só tristeza, mas antes da gente falar desse último trailer do filme, se você não me conhece, oi, eu sou a Karina e bem-vinda ao Sereiano. Já aproveita para curtir esse vídeo e também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e já aproveita para assistir os vídeos que eu já publiquei aqui. E agora, bora analisar esse trailer. O segundo ato de Wicked tem uma passagem de tempo, ele é mais curtinho e mais corrido também, e ele começa mostrando pra gente que a Glinda, ela é super popular agora em toda Oz, e ela virou o rostinho do governo do mágico. Ela meio que faz a propaganda de que tudo está muito bem no governo. E o trailer, ele começa assim, com a Glinda sendo reverenciada por toda Oz. O filme ele vai ter uma duração maior, então dá pra mostrar algumas coisas que a gente não vê no palco, a gente apenas ouve falar. Então a gente vai ver a Glinda ganhando a bolha, que vai fazer com que ela possa voar por toda a Oz, uma varinha também, e tudo isso pra alimentar ali a fique de que ela também pratica magia, de que ela também é uma bruxa, só que ela é a boa. Até porque se ela tem uma varinha e voa numa bolha, é claro que ela pratica magia. Ninguém iria imaginar que tudo aquilo era uma bugiganga. A varinha vai convencê-los. E de quebra, iremos ver o quanto a Glinda ela é influente em Oz. É claro que a garota mais popular de Oz tinha que namorar o príncipe, que também é o chefe da guarda. Então tem a Elphaba voando por Oz e denunciando o mágico, dizendo que ele mente. E essa cena não tem na peça, mas ela faz uma referência à cena da Bruxa Má do Oeste em O Mágico de Oz. Nessa parte já é o arco final do filme, que é o momento em que a casa cai, literalmente na cabeça da Nessa. E eu acho que essa briga das duas vai ser algo mais sério, só que ainda assim com um toque de humor. Porque na peça, essa cena ela é bem engraçada, mas ao mesmo tempo ela é muito reveladora. Em nome do mágico! Bora, me solta! Solta ela! Eu tava ganhando! A Glinda, ela agiu por impulso e isso causou a morte da Nessa, então é um momento mais delicado, apesar de ser engraçado. Depois mostra a Elphaba no seu esconderijo. Nesse momento ela já resgatou os macacos e eu estou muito ansiosa para ver a Elphaba voando por Oz, resgatando os animais, e ela também no seu esconderijo, que é algo que a gente apenas ouve falar, mas não mostra no palco. E aqui, nesse momento, é o anúncio do noivado dos dois, e é quando ela canta Não Dá Pra Ser Mais Feliz. E então tem o Fiyero jogando na cara da Glinda que ela gosta dessa narrativa que foi criado, onde ela é a heroína. E o Fiyero, ele tem toda a razão, porque a Glinda ela acabou se beneficiando de toda essa história em volta da Bruxa Má, e ela acabou ajudando o mágico na popularidade do mágico, sendo o rostinho de que tudo estava bem. Ela acabou ajudando a criar essa imagem de que a Elphaba, ela é uma inimiga de Oz, mesmo ela sabendo toda a verdade. Enfim, eu amo o Fiyero. E nesse momento a gente tem a origem de quem mandou aquele furacão lá na casa da Dorothy e levou a casa até Oz. Então é a Madame Morrible causando uma tempestade, esse ciclone, furacão, sei lá o que é isso. E esse furacão acaba trazendo a casa da Dorothy e essa casa cai em cima da cabeça da Nessa, que é nesse momento que ela... Por acaso eu vou julgar a casa por essa atitude de cair na cabeça da Nessa? Não, a casa não tem culpa de nada e eu gosto da atuação da casa. Estou ansiosa por esse momento. Essa parte do mágico pedindo pra trazerem a cabeça da Elphaba praticamente é bem no final do filme, que é o momento em que ele vai partir pra indignação popular e vai pedir para as pessoas fazerem justiças com as próprias mãos. Tem uma frase muito legal em Wicked, que se eu não me engano é o professor Dillamon que fala, que é: se você alimenta o medo, pode calar qualquer um. E é exatamente isso que está acontecendo. A Madame Morrible e o mágico, eles criaram um pânico na população. Todos eles veem a Elphaba como uma vilã. Eles criaram ali um inimigo em comum e as pessoas realmente estão indo atrás dela para matá-la. Tanto que eles estão carregando um balde cheio de água, porque existe essa lenda que todos eles acreditam que a Elphaba morre com água. E ao jogar a água, ela será derretida e essa seria a única forma de matá-la.
Essa cena das duas no balanço não tem na peça, mas eu acho que é o momento em que elas cantam a canção Tudo Mudou. E essa música Tudo Mudou, nossa, não posso nem pensar porque dá vontade de chorar. E aí tem a entrada da Glinda no altar, porque ela ficou noiva do Fiyero lá na outra parte, lembra? Na peça não existe a cerimônia de casamento, não chega nem o dia do casamento. E o que a gente assiste na peça é a festa de noivado. E é por isso que eu acho que isso aí que a gente vai ver é a festa de noivado. Apesar de que tudo isso parece sim ser uma cerimônia de casamento. Esse vestido da Glinda é um vestido de cerimônia para casar mesmo. E o Fiyero também tá ali no altar, mas eu não acho que vai ser cerimônia de casamento, porque senão eles vão ter que colocar uma situação onde a Glinda é deixada no altar e o Fiyero foge, ou então, enfim, eles vão ter que criar uma outra situação que, tadinho, eu não queria pra Glinda. Mas também pode ser que seja uma festa, uma cerimônia de casamento, só que foi encerrada, digamos assim, foi uma cerimônia interrompida porque os animais estavam sendo libertados nessa hora. Porque tem essa cena dos animais correndo, sendo, enfim, libertados, e parece que essa cena acontece no mesmo momento da cerimônia de casamento / noivado da Glinda. Se vocês verem, é no mesmo ambiente, parece até ser o mesmo dia, eu acho que tudo isso acontece nesse momento. E então começa a aparecer os personagens de O Mágico de Oz, então aparece o Homem de Lata, o Leão Covarde, a Dorothy, junto com o Totó. A Nessa, por acaso, está voando, sim, a vaca voa. O que acontece na peça é que a Nessa, ela passa a poder andar. Só que no filme, a atriz que faz a Nessa, ela é realmente cadeirante. E parece que existe toda uma problemática nessa questão da Nessa passar a andar, coisas que eu realmente não consegui entender muito bem. Só que aqui eles seguiram por um outro caminho, que foi fazer a Nessa voar. E eu acho que é um caminho que funciona também. E por mais que eu não goste da Nessa, eu acho que de todos ali, tirando a Madame Morrible, eu acho que a Nessa é a segunda pessoa que eu não gosto. E tudo isso porque a Nessa, ela conviveu com a Elphaba. A Elphaba protegeu ela a vida toda. E no primeiro momento que ela, enfim, ela vira as costas pra Elphaba, ela mente, ela vira uma ditadora em Mudskins, ela prende o Boq lá pra ficar com ela, porque ela tem essa obsessão por ele, então ela quer que ele fique ali, que ele ame ela. Então assim, eu realmente não gosto da personagem. Mas eu amo o número musical da personagem, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Salve meu amado, meu Boq, fique ao meu lado, não morra, pois não há o que me reste. E aí tem outro personagem de O Mágico de Oz com a Elphaba, então a Elphaba está olhando pro espantalho. E aí tem esse momento curioso que é da Elphaba, Glinda e do Mágico dançando juntos. E eu acho que isso é novo, porque na peça existe uma cena parecida, só que é da Elphaba junto com o Mágico. Então eu não sei se é a mesma peça, ou a mesma cena, só que incluíram a Glinda também. É esquisito, porque ao mesmo tempo que é difícil incluir a Glinda nessa cena, é difícil ver a Elphaba dançando 2 vezes com o Mágico, depois de tudo que acontece. A menos que isso faça parte do plano da Elphaba, né? A gente não sabe se eles irão alterar algumas coisas, enfim. Vamos ver. E no final, a Glinda, ela conseguiu o que queria, mas ela perdeu tudo aquilo que importava. No modo geral, parece que o filme está lindíssimo, não tem muitas cenas inéditas que não existem no palco, mas eu acho que eles estão guardando para manter um suspense. Eu acho que a gente vai ter bastante participação de O Mágico de Oz, ou talvez não, né? Também não sei. Até agora não mostraram o rosto da Dorothy, não sei se vai ser mostrado ou se eles irão fazer algo bem parecido com a peça, que é apenas a Dorothy de costas, ou então a silhueta dela, uma coisa bem mais subliminar. Eu realmente espero que eles aproveitem os personagens de O Mágico de Oz e que mostrem, nem que seja a Dorothy encontrando com a Glinda falando pra ela seguir pelos tijolos amarelos, a gente tentando entender como que os personagens irão... Como é que esses personagens irão se interligar em O Mágico de Oz, porque a história do espantalho é muito diferente, como que isso linka uma coisa com a outra, a história do Homem de Lata também, existe aí uma origem dele, então como é que
como é que eles vão juntar o Wicked com o Mágico de Oz de uma forma que faça sentido? Porque se a gente for analisar o filme lá de não sei quando pra o Wicked, não orna, tá? Os personagens são diferentes. E é isso, essa foi a minha análise do último trailer de Wicked. Agora é só a gente aguardar e ir assistir nos cinemas. Me conta se vocês estão ansiosos para saber o final dessa história. E caso você já saiba, me conta quais são as suas expectativas para essa adaptação. Se você ainda não conhece o final da história, a minha dica é: leve lencinhos, tá? Porque é o que eu vou fazer. E olha que eu já assisti o Wicked várias vezes. Só que sempre me dá vontade de chorar. Olha pra mim. Não com seus olhos, mas os deles. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Um beijo e tchau!